Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Rede Capital de Comunicação com o programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Hoje está voltando ao nosso programa o Dr. Francisco Neto. Vamos bater um papo sobre o tema de direito tributário, a discussão de ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações. Dr. Francisco, que bom ter você mais uma vez aqui em nosso programa. Mais uma vez eu quero agradecer, Dr. Flávio, pela oportunidade, de estar retornando aqui ao programa. Creio que pela quarta vez já, trazendo mais um... Já está da casa. Já está da casa, graças a Deus. E trazendo mais uma vez um assunto aí de relevância, um assunto bem atual, bem recente, para deixar todos aí os espectadores bem informados acerca desses assuntos que é de interesse de toda a sociedade. Então fala aí para o nosso telespectador no que é que consiste o ICMS. Bom, o ICMS ele é um imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, principalmente de transportes intermunicipais e interestaduais e telecomunicações. É um imposto indireto, porque ele incide não sobre a renda da pessoa, mas sobre o que ela consome, os bens e serviços, regulada pela Lei 87 de 1996, mais conhecida Lei Complementar, mais conhecida como Lei Candir, e também instituída pelo artigo 155 da Constituição Federal. E qual a motivação da discussão aí desse tema? Bom, a discussão desse tema ele começou lá em Santa Catarina, com as lojas americanas impetrando um mandado de segurança, porque lá em Santa Catarina havia uma lei estadual em que fixava a alíquota de ICMS sobre energia elétrica no patamar de 25%, e as lojas americanas entenderam que era oneroso demais, já vista a questão do princípio da seletividade, da essencialidade da energia elétrica para o funcionamento das empresas, e aí acabaram impetrando esse mandado de segurança, na esperança de que o judiciário de Santa Catarina reconhecesse que realmente era oneroso, que esse artigo da lei estadual era inconstitucional. Só que ao contrário do que imaginava-se, o tribunal ele reconheceu a constitucionalidade desse dispositivo, indo em desencontro com o que esperava as lojas americanas. Por isso eles recorreram ao STF através de um recurso extraordinário, que foi recebido e reconhecida a repercussão geral, para discutir sobre esse assunto e reconhecer a inconstitucionalidade desse artigo, desse dispositivo, dessa lei lá de Santa Catarina. Você tocou aí que foi adentrado aí com recurso para o STF. E qual o posicionamento do STF? Qual foi o posicionamento? Bom, tivemos decisão? Tivemos. O STF ele decidiu de maneira pró-contribuinte, Decidiu de maneira que beneficiasse o contribuinte, reconhecendo que realmente era realmente oneroso, onerava demais essa fixação, e não estava se levando em conta a questão do princípio da seletividade, como eu citei anteriormente. Eu vou pedir licença para ler um pedaço do posicionamento do tribunal, que a tese fixada por eles é a seguinte: adotada pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquota sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior aos das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços. Como eu falei, eles citaram nessa questão de que a lei aplicada lá em Santa Catarina não leva em questão a questão do princípio da seletividade, da essencialidade e outros fatores. E no que consiste esse princípio aí da seletividade? Já que você falou aí com base na decisão, o que seria isso daí na prática? O princípio da seletividade, tributariamente falando, é um princípio que serve ao legislador, para que ele possa de maneira através de leis e etc., alterar, aumentar ou diminuir a alíquota do ICMS, de um imposto, falando do ICMS, levando em consideração a essencialidade desses bens, desses serviços. E essa essencialidade ela é medida em questões tais como a dignidade humana ou o mínimo para a sobrevivência da sociedade.
né? Então entende-se que a energia elétrica ela é um bem essencial, no qual deve ser vantajoso para o contribuinte a questão do recolhimento desse imposto, né? Então, com base nisso, que se tem um princípio da seletividade, que ajuda o legislador a fixar, a definir o que é essencial ou não para a sociedade, né? E também, pelo fato da Constituição, ela falar que citar a questão do princípio da seletividade, mas não ser de maneira obrigatória, abre muita brecha nesse sentido de doutrina e jurisprudência sobre a questão da aplicação desse imposto, né, dessa seletividade, perdão, em alguns pontos, né, em alguns casos concretos. Vamos para a prática. Eu quero usar, vamos dizer assim, esse benefício. Como é que seria isso na prática aí? Como é que eu vou identificar? Como é que eu vou montar aí um processo? Se eu falar no sentido de a aplicação desse princípio, eu vou dar um exemplo da questão desse princípio da seletividade. A gente sabe que a energia elétrica e as telecomunicações são serviços, né, bens e serviços essenciais para a sociedade, porque são bens que todo mundo usa e são coisas que todo mundo tem que ter acesso, para o mínimo, né, o mínimo para a sociedade. Em contrapartida, a gente tem outros bens que o ICMS ele é aplicado em patamares de alíquota bem onerosos mesmo, em razão da sua não essencialidade. Posso dar exemplos como bebidas, produtos que envolvam tabaco, cigarros e etc. Né? A alíquota de ICMS para esses produtos é elevada porque elas não são essenciais. Não são produtos que dizem respeito à dignidade, não são produtos que dizem respeito ao mínimo de sobrevivência da sociedade, né? Então, por isso, a gente vê nesses casos a aplicação desse princípio, né? Quanto mais essencial, menor deve ser a alíquota de ICMS, quanto menos essencial, fica a par do legislador onerar ou não esses produtos ou serviços. Gente, vamos a um breve intervalo, tá certo? Não sai daí, já a gente volta. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Olá, estamos de volta com o programa Varela Torres, seu momento jurídico. Hoje está voltando ao nosso programa o Dr. Francisco Neto. Estamos falando sobre o tema, a discussão do ICMS sobre energia elétrica e telecomunicações. Já aprendemos aqui diversas coisas, no que consiste o ICMS, qual o posicionamento do STF em relação ao tema, qual a motivação da discussão desse tema, no que consiste o princípio da seletividade. Já muita coisa boa aqui foi aprendida no dia de hoje, tá bom? Esse programa aqui tá de altíssimo nível, tá bom? Mas as perguntas aqui não podem parar, doutor Francisco. Olha só, a partir de quando começam a valer os efeitos da decisão lá do Supremo Tribunal Federal, né? Certo. Essa discussão é uma discussão não tão recente assim, né? Essa discussão já tem um tempo. Ela começou na Justiça Estadual, lá de Santa Catarina, né? E logo depois ela foi para o Supremo Tribunal, né? Que é a corte máxima que nós temos no nosso país, para ser discutida sobre essa questão. E o interessante de se falar a respeito disso é que ela era uma discussão a respeito de um dispositivo estadual, ou seja, ele tinha aplicação somente no estado de Santa Catarina. Dessa questão dessa fixação da alíquota de ICMS, que lá era fixada no patamar de 25% para energia elétrica e telecomunicações, e entendendo o Supremo Tribunal Federal sobre a questão da essencialidade desses serviços, desses bens, né, entendeu que era oneroso demais fixar no patamar de 25%, decidiu que deveria ser fixado no patamar de 17% a alíquota, em razão da sua essencialidade, né?
Só que com isso surge essa questão da modulação dos efeitos, né? Dizer a partir de quando que começa a valer. Então, com isso, levando em consideração também a questão de um possível prejuízo ao fisco, né? Como eles costumam chamar o rombo nas contas públicas, né? O prejuízo aos cofres públicos, eles decidiram fixar, né? Fixar a tese de que esses efeitos, né, da decisão, elas passariam a ter eficácia, passariam a valer no ano de 2024, né? Então, levando em consideração a isso, e também levando em consideração que estamos no mês de março, né, de 2022, a gente tem mais ou menos aí 1 ano e 9 meses até que essa decisão, ela de fato possa produzir efeitos e ser observada na prática, né, no caso concreto, a questão dessa aplicação de uma alíquota menos onerosa para o contribuinte que se utiliza da energia elétrica e das telecomunicações. Bom demais. E qual o panorama das discussões tributárias para o ano 2022? Bem interessante, né, essa questão. O STF, ultimamente, ele tem tido muitas discussões no âmbito tributário. Ultimamente, a gente tem tido muitas discussões mesmo, surgimento de várias teses, né, teses de grande relevância, algumas teses menos relevantes, que são chamadas as teses filhotes, né, mas assim, ultimamente o STF ele tem sido muito acionado para essas questões de questões tributárias, né, sobre decidir, sobre a inconstitucionalidade de algo, ou para modular os efeitos de algo, né, então assim, o STF tem trabalhado bem ativamente nessas questões. Ano passado nós tivemos várias discussões, que inclusive foi, se bem me recordo, um tema que eu trouxe aqui, que foi a questão da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, que era um assunto muito aguardado, muito esperado, né, pela classe de advogados tributaristas, não só pela classe de advogados, né, mas também pelo fisco em si, para saber como que seria, o que seria decidido e como que seria aplicado essas questões. E para 2022, o STF vai seguir o mesmo ritmo, né? Temos cerca de 9 pautas na agenda do STF para 2022, de discussões de temas tributários. Entre eles, a gente tem a discussão sobre a constitucionalidade da incidência de CID sobre remessas enviadas ao exterior, né, CID, que é a contribuição de intervenção no domínio econômico, né. A gente também tem uma outra discussão a respeito do artigo 1º, eu não me recordo da lei, vou ficar devendo a lei, na próxima eu trago, mas é na lei que trata sobre a questão da obrigatoriedade, né, de agropecuaristas e fornecedores dos associados da Associação Brasileira de Agropecuaristas em recolherem as contribuições previdenciárias. Esse é um tema muito interessante também, porque traz um grande impacto, né, para a classe, você tem que recolher contribuições previdenciárias. A discussão sobre a constitucionalidade de multa, né, para os casos de indeferimento dos pedidos de ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de créditos perante a Receita Federal. Esse último é um tema muito complexo, né? Haja vista que a gente tem visto a Receita Federal trabalhando ativamente nessas questões. Haja vista que de longe vou usar essa terminologia, né, prejudicado com algumas dessas decisões, né, que tem usado alguns artifícios para tentar retardar a aplicação dessas decisões, né? Um exemplo disso bem recente da questão do DIFAL, né, da diferenciação de alíquotas também no ICMS. O ICMS, se a gente for destrinchar a fundo o ICMS, é um tema muito complexo, porque acaba se disseminando para muitos ramos da sociedade, né? Então, assim, a agenda do STF para 2022 está bem quente, né? E assim, em próximas oportunidades, né, espero trazer mais informações, né, e mais conteúdo de qualidade a respeito de tributário para cá.
né? E assim, se tiver alguma dúvida ou alguma demanda, manda um e-mail pra gente, né? contato@varelatorresadvocacia.com.br, que a gente vai ter o maior prazer em atender você, né? Tirar suas dúvidas e oferecer conteúdo, mais conteúdo, deixar todo mundo bem informado aí. Bom demais, gente. Nosso programa está chegando ao fim. Doutor Francisco, muito obrigado por ter o nosso convite mais uma vez. E você que nos assiste, até a próxima e que Deus te abençoe.